Boa noite. Aqui quem chega até o seu lar mais uma vez é o pastor Fred, da Igreja Batista Livre de Carandaí. Quero desejar a você, nesta noite, um ótimo domingo de Páscoa, ou fim de domingo, né? Já estamos quase terminando o dia, mas quero pedir a sua permissão para mais uma vez adentrar ao seu lar e trazer a você uma mensagem vinda da parte de Deus. Hoje é domingo de Páscoa e é o dia em que se comemora ou que se celebra a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós acabamos de sair da semana mais célebre dentro do calendário religioso na nossa cultura, na nossa nação. Talvez a Semana Santa seja o ápice da religiosidade no nosso Brasil. E hoje eu não quero dar aquela ênfase na morte, na sexta-feira, no dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Pelo contrário, talvez eu lembro quando eu ainda era muito religioso, vindo de uma família também muito religiosa, e o que eu me lembro da minha infância é que se tinha um dia onde nós dávamos muita importância, um dia onde nós guardávamos, um dia em que toda a família parava tudo, não fazia nada, era o dia do respeito, era o dia da reverência. Esse dia era a Sexta-feira da Paixão. E é interessante, irmãos, porque talvez a gente dá muita ênfase na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não pelo fato dele ter morrido na cruz do Calvário para realizar o sacrifício que Deus esperava, mas talvez porque nós estamos mais presos ao fato de Jesus Cristo ter morrido, ter sofrido da forma que foi. Então hoje nós não vamos dar muita ênfase na sua morte. Já que é o domingo de Páscoa, nós vamos nos remeter ao domingo da ressurreição. E nós vamos falar da importância da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, meu amigo, você, meu irmão, que está chegando aí agora, posso ver que você está se juntando a nós nesta noite. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá no Evangelho de Lucas. Vamos fazer uma pequena leitura para daí então nós darmos continuidade ou dar o início no estudo, na pregação de hoje à noite. Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 1 a 6. Diz lá a palavra de Deus: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então, as mulheres foram até o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele fora ali sepultado, e quando chegaram lá,
né, com os seus aromas, com as suas adorações. Elas simplesmente se depararam com o túmulo aberto. E diante algo sobrenatural ainda veio acontecer. Eis que dois seres resplandecentes, né, alvejados, apareceram para elas e disseram: olha, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que não está morto ou aquele que está vivo? E ele traz uma grande revelação para aquelas mulheres, que serve para mim e para você também nesta noite, neste dia e ao longo de toda a nossa vida. Ele disse no versículo 6, ele, o Jesus, não está aqui, mas ressuscitou. Então, com essa grande revelação, eu quero pedir a direção do Senhor nesta noite, quero me juntar a você e vamos orar pedindo ao Senhor que Ele fale conosco, que Ele traga esta mensagem ao nosso coração, que Ele nos revele de fato, não só aos nossos ouvidos, não só ao nosso intelecto, mas principalmente à nossa vida espiritual e ao nosso coração, que Jesus Cristo está ressuscitado. Senhor Deus, obrigado pela ressurreição de Cristo. Obrigado porque nós temos muito a aprender. Não foi um simples fato ocorrido. Não foi simplesmente a tua vontade se cumprindo ali na vida do teu filho. É muito mais do que isso. Que a ressurreição de Jesus, ela possa, Senhor, funcionar na nossa vida. Que ela faça a diferença na minha vida e na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo por meio desta mensagem. Pai, o teu servo pede ao Senhor capacidade, iluminação, direção do teu Espírito. Que nada, Senhor, venha nos atrapalhar. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos a mensagem do Evangelho nas tuas mãos. Amém. Amém, meus irmãos? Então hoje nós queremos não enfatizar a morte, mas sim a ressurreição. E o título da nossa mensagem nesta noite é a importância da ressurreição. Qual a importância da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida e na sua vida? Então queremos ver alguns aspectos, são muitos aspectos que a ressurreição ela vai trazer para a nossa vida pessoal, no nosso Senhor Jesus Cristo, e para aqueles que ainda crerão no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o primeiro aspecto que nós vamos ver nesta noite é que a ressurreição é importante, porque ela é a comprovação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela é importante porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E talvez você vai dizer assim, mas esse é um fato, esse é um aspecto que eu já sabia. Mas sim, irmãos, talvez para mim e para você, que somos criados em uma cultura bastante religiosa, uma cultura que tem acesso à palavra de Deus, uma cultura que tem acesso ao catecismo, à escola dominical, uma cultura que tem a Bíblia, querendo ou não, embutida, colocada ou aceita para ela. Então, para nós entendermos que Jesus é o Filho de Deus, é muito fácil. Mas talvez se você for hoje em outra cultura, numa cultura que não tem o nosso Deus como Deus, e nós formos falar que Deus gerou um filho, e esse filho nasceu na barriga de uma mulher, e esse filho se tornou o Salvador da humanidade, todos precisam crer nele para agora serem salvos, talvez vai ser um pouquinho mais complicado. E a Bíblia diz lá em João capítulo 10, só para a gente, tendo a ajuda de alguns textos bíblicos, que o próprio Jesus, ele defendia
de ele ser o Filho de Deus. E ele diz assim, João capítulo 10, vamos ler os versos 17 e 18. João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento, Jesus falando, recebi de meu Pai. Então, nota que Jesus Cristo sempre na sua vida, ou desde o seu ministério, quando ele inicia o seu ministério, ele está sempre deixando muito claro que ele era o Filho de Deus. Mas para aquela geração, e principalmente para os religiosos da época de Jesus Cristo, era um fato muito estranho. Era uma realidade talvez não aceitável para aquelas pessoas que o acompanhavam, principalmente para os judeus, para aquele povo que cria no Deus soberano, cria no Deus da Bíblia, mas eles entendiam que esse Deus, ele era espiritual, ele estava em algum lugar, ele estava lá no trono, mas nós, seres humanos, não tínhamos acesso a ele, como nós temos hoje por meio da filiação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era assim, o sumo sacerdote, ele tinha um acesso a Deus, mas parecia que é como se esse Deus estivesse no seu trono, ele quisesse o nosso bem, ele fazia coisas para nos beneficiar, mas nós não tínhamos um acesso a Deus, nós não tínhamos contato direto com Deus. E de repente aparece um homem, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, talvez para aquela cultura, para aquelas pessoas que tinham acesso a Jesus, irmãos, não era algo tão fácil de se compreender. Um Deus espiritual, ele agora teve um filho e esse filho está entre nós. Mas é importante nós crermos que a ressurreição, ela comprovou que aquele homem nascido de Maria, filho de José o carpinteiro, ele era de fato, para os seus ouvintes da época, o Filho de Deus. Isso antes da ressurreição. E depois da ressurreição, os apóstolos, eles continuam também reafirmando isso. Até mesmo no Evangelho de João, quando nós pegamos ali no capítulo 3, que vai falar da missão do Filho de Deus, né, o próprio título, não inspirado, já diz, a missão do Filho de Deus. E começa ali no versículo 16 dizendo, porque Deus, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, deu o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você parar para analisar, você vai ver uma coisa assim bem interessante. Igual no versículo 36, do mesmo capítulo lá de João, capítulo 3, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, no caso o Filho de Deus, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira do Todo-Poderoso, a ira do Eterno, a ira de Deus, a ira do Soberano. Então, o primeiro aspecto que nós podemos ver aqui é que a ressurreição, ela é importante porque ela vai trazer para nós a comprovação que Jesus é o Filho de Deus. A ressurreição, ela legitimiza a filiação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para a gente encerrar este ponto aqui, lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 4, assim como João e os apóstolos, eles também ensinavam Jesus ser o Filho de Deus, algo que chamaram Cristo até de endemoniado por falar que ele era Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo,
tempos depois, ele vai dizer uma coisa importante para nós. E ele vai dizer assim, versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Claro, os seus pais tinham essa descendência segundo a carne. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o primeiro aspecto da importância da ressurreição é que a ressurreição comprova que Jesus Cristo é Filho de Deus. Amém, irmãos? O segundo aspecto que nós queremos falar nesta noite é que a ressurreição garante a eficácia da obra de Cristo. Como assim, pastor? A ressurreição garante a eficácia do nascimento até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos dividir aqui, ainda que a obra de Cristo, ela está unificada entre o nascer, viver, ministério, morte, até chegar à ressurreição, nós vamos separar a vida que Jesus Cristo teve com a morte, ou juntar com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu pergunto para você, imagina se tudo aquilo que Jesus Cristo viveu, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou, os seus ensinos, os seus milagres, as suas palavras, a sua doutrina, tudo aquilo que ele nos deixou, que hoje nós temos em mão por meio da palavra. Se tudo isso fosse ensinado, mas Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, como nós iríamos ter certeza que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o ungido de Deus? Até mesmo porque João, capítulo 11, versículo 25, olha o que Jesus Cristo falou. João, capítulo 11, versículo 25. Aqui no contexto, Lázaro, irmão de Marta e Maria, havia morrido, falecido. As irmãs, elas já eram amigas de Jesus e elas procuram Jesus para serem consoladas por ele. E Jesus Cristo começa a pregar para elas a respeito da ressurreição, né? Uma doutrina não tão aceita pelos povos da época de Cristo. E ele diz lá no versículo 24, ou melhor, versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, ou teu irmão há de ressuscitar, uma doutrina que havia da ressurreição. E elas disseram no versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Era uma crença que se tinha, né? Assim como também nós temos hoje em dia, que se nós morrermos em Jesus, um dia nós iremos ressuscitar. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, não viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então Jesus Cristo está dizendo, eu sou a ressurreição. Ele não está só nos ensinando que ele vai ressuscitar alguém. Ele não está só ensinando que ele vai ressuscitar-se algum dia. Ele está deixando bem claro que ele é a vitória, ele é o oposto, ele é a solução para a morte. Uma vez que muitos de nós não cremos o que acontece depois da morte, mas Jesus Cristo está dizendo, eu sou a ressurreição. E no versículo
de João capítulo 14, versículo 6, um outro ensinamento muito interessante, ligado aqui às palavras de Cristo, talvez eu esqueci de mencionar, que dentro do ministério de Cristo, dentro da sua vida, algo que ele deixou importante para nós foi as suas palavras, aquilo que ele nos ensinou. E primeiro ele diz que ele é a ressurreição, mas em João capítulo 14, versículo 6, os discípulos estavam ali chateados, conturbados, sabendo que o seu mestre, o seu líder iria os deixar. Mas Jesus Cristo chega para eles e diz, olha, não fiquem preocupados, não fiquem chateados, não fiquem atribulados. Sabe por quê? Porque eu estou com vocês, eu estou indo para um lugar, eu estou indo preparar um lugar para vocês irem para lá comigo, e diante disso, ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí talvez a gente remete a nossa mente, o nosso coração a um caminho físico, a um caminho que nós vamos trilhar na nossa vida aqui. Mas não, Jesus Cristo está falando do ensinamento que ele deu para os seus discípulos. Olha, eu estou com vocês, eu estou ensinando para vocês, eu estou colocando para vocês, eu sou o caminho que vocês precisam percorrer. Se vocês estiverem em mim, vocês estão na direção correta, vocês estão indo para onde eu estou indo. Mas de repente, como sempre acontece, alguém pergunta algo, Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais, nem muito menos nós sabemos o caminho. Qual será este caminho? E aí Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo, talvez, é bem provável que na mente de Cristo, depois de muito tempo, quase 3 anos ali, ensinando, falando do reino, mostrando o que ele era para os seus seguidores, talvez ele imaginava que para os seus discípulos já estava muito claro que ele era a conexão que nós, seres humanos pecadores, necessitávamos de ter com o nosso Deus. Mas faltou essa aula. E Jesus está dizendo, e vós sabeis o caminho, porque ele era o caminho. Ele tinha ensinado sobre o caminho. Ele era a vida, ele tinha ensinado sobre a vida, ele era a verdade, ele ensinou sobre a verdade. Então, o que nós precisamos, ou que eles precisavam entender, é que Jesus Cristo, ele simplesmente ensinou tudo o que eles precisavam para saber a respeito de coisas futuras e espirituais. Mas Marcos capítulo 8, versículo 31, Marcos 8, 31, volta um pouquinho aí. Estamos falando das palavras de Cristo, da importância das palavras que Cristo deixou para os seus seguidores e também para nós. E a ressurreição, ela é a comprovação que nós temos que tudo que Jesus falou era fato, era verdade. João 8, capítulo 31, o nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Então imagina, Jesus ensina sobre a ressurreição, ele ensina sobre a vida, ele estava ensinando para os seus discípulos que ele iria morrer, mas ele estava indo para um lugar onde eles iriam também. Mas aqui também Jesus Cristo, ele disse de uma forma muito clara que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao 3º dia. E foi isso que veio acontecer.
Então, o segundo aspecto garante a eficácia da obra de Cristo. E nós falamos da sua vida, dos seus ensinos, dos seus milagres e, acima de tudo, da sua palavra. A palavra é essa que veio a se cumprir. E quando nós falamos da palavra, irmãos, algo muito importante que nós damos muito valor não é só nós dizermos coisas, mas é o cumprimento da nossa palavra. Alguém vai nos classificar se somos homens ou mulheres de palavra quando nós dizemos que vamos fazer alguma coisa e nós simplesmente cumprimos aquilo que nós falamos. Então aqui, a ressurreição, ela é uma comprovação, ela é um selo em cima das palavras e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo, ou a parte B desse segundo aspecto, é também a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a morte de Cristo, ela satisfez a vontade de Deus Pai. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3, vamos abrir lá, nós podemos ver que a Bíblia diz que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós estamos dizendo que a morte de Cristo, ela satisfez a vontade de Deus. Como assim, pastor? Irmãos, se nós pararmos para analisar o versículo em si, né? Não que ele seja o versículo mais importante ou o alvo, o foco desta passagem. Às vezes nós perdemos muito foco, até no evangelismo, pregando esse versículo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esquecemos do 24, né, que é a vontade do Senhor, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas vamos parar aqui no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós voltarmos ao Éden, ao plano original de Deus, ou o plano eterno que Deus tinha em sua mente, era ele criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e agora Deus viver conectado, ligado, viver em intimidade com o homem. Mas o homem simplesmente veio e pecou. E quando ele peca, ele cria uma barreira entre ele e Deus. E Deus, como não consegue estar em contato com o pecado, ele simplesmente expulsa o homem do jardim. Ele coloca o homem para fora do jardim. Se nós analisarmos esse versículo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, em outras versões vai se encontrar, pois todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus e banidos foram da presença de Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, ele bane o pecador, não porque ele não ama o pecador, mas porque ele não consegue, ele não tolera, ele é santo e ele não consegue de forma alguma ter uma união com o pecado. E se o pecado está em nós, irmãos, logo nós não conseguimos ter uma intimidade com Deus. Mas eu disse que lá no Calvário, Cristo satisfez a vontade do Senhor. Por que ele satisfez a vontade do Senhor? Porque, irmãos, quando Cristo morre e paga o preço, o preço pelos pecados, ele simplesmente, ele consegue agora religar, né? Vem da religião, ele consegue religar o pecador, remido, lavado pelo seu sangue, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a vontade de Deus é que todos nós que estamos longe, estamos afastados, não queremos ter nada com Deus, estamos presos, algemados em nossos pecados, a vontade do Pai é que nós possamos ser livres das cadeias do inimigo,
livres das garras do inimigo, livres da opressão que nós vivemos no pecado. E Cristo satisfaz a vontade do Pai. Primeiramente, por quê? Porque ele viveu uma vida íntegra, uma vida sem pecado. E ele paga o preço do pecado para que eu e você pudéssemos gozar desse alto preço pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o preço do pecado foi pago. Então, vamos ler os 2 versículos juntos e aí a gente vai compreender. Pois todos pecaram e estão longe da presença de Deus, estão banidos da presença de Deus. Mas no versículo 24, sendo agora justificados gratuitamente por meio da graça, do sacrifício de Jesus Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua intolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então vamos parar por aqui. Então, irmãos, Deus, Ele quer nos justificar. Ele quer ser o nosso Deus. Ele quer ser o nosso Pai. Mas isso só é possível se eu e você nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, havia um preço a ser pago. E Deus aceitou, então, esse preço que foi pago. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez nós damos muita ênfase em dizer que Deus é um Deus vingativo, Deus é um Deus que ele quer punir a pessoa, Deus, ele não ama o pecador, porque senão todo mundo... Irmãos, não é esse o fato. O fato é que Deus, ele ama todos os seres humanos, mas os nossos pecados, a nossa responsabilidade como pecadores, nos afasta de Deus. E ele envia Jesus Cristo para nos remir, para nos salvar, para nos limpar. E derrama o sangue. Jesus derrama o seu sangue para que eu e você pudéssemos então ser salvos. A exigência de Deus é o salário do pecado, a morte. E Jesus Cristo vem, ele vive o justo, morrendo por mim e por você. Então, Deus se satisfez com a sua vontade de ter agora os seres humanos, todos, podendo retornar ou voltar a ele. Mas ele aceita a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele pagou o preço sacrificial para mim e para você. O sangue de Jesus, irmãos, não foi em vão. Não está sendo em vão na minha vida. E não pode estar sendo em vão na sua vida. Só Jesus pode nos levar para o céu. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. E Ele foi o único Deus, o único Senhor que ressuscitou e venceu a morte. Então, logo, nós precisamos compreender que Jesus Cristo precisa ter a primazia na nossa fé, o primeiro lugar no nosso coração. Ele precisa ser o Deus, antes de qualquer coisa, antes da religiosidade, antes da fé que nós aprendemos. Jesus Cristo da Bíblia, aquele que ressuscitou, ele é o único Senhor nos céus e na terra. Então, o primeiro aspecto, falamos qual a importância da ressurreição. E o primeiro aspecto da importância da ressurreição é a comprovação que Jesus é o Filho de Deus. Ela legitimiza a filiação de Cristo. O segundo aspecto é a eficácia da obra de Cristo, tanto da vida quanto da morte. E em terceiro lugar, e último lugar, o terceiro aspecto é a invalidação da morte.
Eu digo a morte física, a morte eterna, a morte que nós tememos, a morte que causa em mim e em você um tabu, um horror, um assombro. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha pavor de morrer, pavor mesmo. Eu lembro-me que antes da minha conversão, eu me deitava no meu travesseiro e às vezes, irmãos, eu começava a chorar, eu começava a tremer, eu ficava angustiado, eu ficava ali, irmãos, tentando, a minha alma ficava agonizando, pensando, meu Deus, um dia eu vou morrer. E eu ficava doido, pensando, nossa, um dia eu vou morrer. O que eu vou fazer? Porque todo mundo vai morrer, todo mundo está morrendo. Esse é um fato que a humanidade, mesmo sem estudar, não precisa de ciência, não precisa de ensinos elaborados, não precisa, irmãos, de estudiosos. É um fato que a própria vida, ela descreve para mim e para você, que nós iremos nascer, nós vamos viver e nós iremos morrer. E essa morte, ela causa em nós uma angústia, como ela causava na minha vida. Mas, irmãos, talvez esse assombro que um dia me assolou, hoje te assola também. E eu quero dizer para você que a ressurreição de Cristo, ela invalida a morte de nossas vidas. A morte que nos assombra, ou o poder dessa morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Agora eu entendo por que era uma assombração na minha vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Diz assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Olha que inimigo, irmãos. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre a morte. E Jesus Cristo, ele já tinha vencido Satanás quando ele morreu na cruz do Calvário. Lá na sexta-feira, por volta da tarde, quando ele estava já dependurado na cruz do Calvário, ele simplesmente, quando ele diz que está consumado, está feito, eu cumpri a vontade de Deus, as foram cumpridas, ele estava derrotando ali um dos seus inimigos, que era Satanás, ou falando de pessoas, o maior deles, o seu maior oponente, que era Satanás. E Jesus Cristo, ele derrota Satanás com a morte, com a sua própria morte. Mas ao terceiro dia, irmãos, ele derrota um outro inimigo, como a Bíblia está dizendo, o último inimigo, que seria a própria morte, o óbito, o falecimento. E Jesus Cristo triunfa, ele sai do túmulo, ele ressuscita e agora ele está vivo, assim, não como Lázaro, não como a filha de Jairo, que um dia ressuscitaram, mas vieram morrer de novo. Mas agora Jesus Cristo, ele ressuscita ao terceiro dia, para nunca mais morrer, para subir aos céus e ser o nosso intercessor, ser o nosso mediador, ser o nosso Senhor, aquele que irá nos assistir em todas as nossas lutas e tribulações, e ser aquela pessoa, assim como ele promete nos evangelhos, que estaria sempre comigo e com você. Então a morte foi destruída. No mesmo capítulo 15, é lindo o texto quando diz, no versículo 50, Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória sobre a morte e sobre o pecado. Estou parafraseando aqui, irmãos, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, Jesus Cristo venceu o último inimigo. Ele venceu a morte. E hoje nós podemos ter a certeza, podemos deitar a cabeça no nosso travesseiro, nós que o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas pessoais, e entender que, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente se nós iremos passar pela morte ou não, ela já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não precisamos temer mais nada. Mas o segundo ponto do terceiro aspecto, a morte invalida, ou melhor, a ressurreição invalida o poder da morte e garante a herança celestial. 1 Tessalonicenses, meus irmãos, estamos já chegando ao fim. Em 1 Tessalonicenses tem uma esperança maravilhosa para mim e para você nesta noite. Uma esperança que poucas pessoas estão tendo acesso, mas que todos deveriam ter este acesso. A ressurreição, ela garante a mim e a você uma herança celestial. Assim como Jesus ressuscitou, eu e você iremos ressuscitar. E ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode tirar essa certeza que eu e você temos de um dia ressuscitarmos. E nós não precisamos passar pela morte física. Irmãos, na incerteza, na dúvida do que irá acontecer conosco. Porque a Bíblia é muito clara. No versículo 16, assim como Paulo estava falando lá em Corinto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha que palavra maravilhosa para mim e para você nesta noite, e para aqueles que ainda irão ouvir esta mensagem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, será dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, irmãos. Olha o que Deus diz por meio de Paulo. E estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, nós não precisamos temer mais nada. Nós não precisamos temer o coronavírus. Nós não precisamos temer aqueles que nos assaltam. Nós não precisamos temer pegar uma estrada para passear de carro. Nós não precisamos temer o nosso inimigo, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E a morte, irmãos, aquela mesma morte que entrou no mundo, assim que o pecado entrou, essa morte também foi destruída. E Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia.
para que eu e você pudéssemos ter uma certeza: a nossa fé não é em vão em Jesus Cristo. Aquilo que Ele falou há de se cumprir na minha vida e na sua vida. Nós não precisamos temer mais nada, meus irmãos. Não sei se você tem dado tamanha importância à ressurreição de Cristo, igual nós, na nossa nação, damos a Sexta-feira Santa, ou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra do Senhor, ela se consuma, né? Ela está ligada, irmãos, entre a morte no Calvário e a ressurreição. Mas como eu falei no início do vídeo, talvez nós enfatizamos demais a morte de Cristo e esquecemos de declarar para todo mundo que o nosso Cristo está vivo. Ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, vigiando as nossas vidas e nos dando a vitória que nós tanto precisamos. Meus irmãos, nesta noite eu quero levar você a refletir sobre o que nós falamos. A importância da ressurreição. É a comprovação que Jesus é o Filho de Deus. É a eficácia da sua obra, vida e morte. Mas também garante a invalidez, né, da morte eterna. E garante para mim e para você a esperança celestial. O Senhor está nos Jesus Cristo. Ele foi para lá fazer uma morada para mim e para você, preparar um lugar. Não sei como vai ser, não sei a forma que isso vai acontecer, mas eu sei que Ele foi, eu sei que Ele prometeu. E eu posso te garantir nesta noite que nós não precisamos, irmãos, ficar preocupados, porque Ele ressuscitou e aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Então vamos orar. Deus te abençoe. Deus faça essa palavra encher o seu coração de alegria e de expectativa. Caso você ainda não entregou a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, dobra o seu joelho, declara para Ele, revela para Ele, fale dos seus pecados, diga que você está extremamente arrependido dos seus pecados e peça para Ele vir, entrar no seu coração e ser o Senhor e Salvador da sua vida. É disso que precisamos. Esta é a mensagem que nós temos que colocar na mídia hoje. Que Jesus Cristo é o Senhor e Ele quer salvar todos os seres humanos. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o nosso Cristo venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele venceu toda a opressão, Senhor, que foi levada a Ele, Senhor, dos nossos pecados. Ele venceu, Senhor, todos os inimigos, toda a potestade. Ele venceu, Senhor, todas as dificuldades, tudo aquilo, Senhor, que era contrário à obra que o Senhor tinha para o seu Filho, meu Pai. Mas Cristo venceu tudo. E tudo isso por amor a mim, por amor à minha família, por amor à igreja, por amor à raça humana. E, Senhor, nos ajude, nos desperte. Levante, Senhor, a nossa geração, para que nós possamos, Senhor, levar o Cristo ressuscitado, o Cristo vitorioso, o Cristo que está à destra do Senhor, para todo aquele que necessita nesta noite. Pai, que em nome de Jesus Cristo, onde esta mensagem chegar, o lar que esta mensagem chegar, aos ouvidos, aos corações que tiverem a oportunidade, Senhor, de ouvir esta mensagem e tantas outras que foram pregadas neste dia de hoje, que o Senhor possa, Deus, fazer maravilhas e prodígios e nos dar almas, conversões, e que mais e mais pessoas, Senhor, possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, nos despeça. Senhor, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando, que cada lar seja coberto, Senhor, com toda sorte de bênção, que o Senhor venha fazer transbordar, Senhor, essa esperança maravilhosa em todos os nossos corações. Não permita, Senhor, com que o teu povo fique desanimado, desamparado e, nesses momentos, Senhor, angustiado, porque o nosso Cristo está vivo
e Ele está lá, olhando por nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Que esse Espírito venha nos convencer de todas as verdades que precisamos. Senhor, nós oramos e Te damos graças por mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Que Deus faça uma obra grandiosa na sua vida. E lembre-se, não procure dentre os mortos aquele que está vivo, porque Jesus ressuscitou. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.